No dia 10 de setembro tivemos o evento Ubisoft Forward, que trouxe algumas coisas boas para os gamers, mas o que eles realmente queriam veio no final, o showcase do Assassin's Creed. Com novidades sobre 3 jogos para além do Mirage, este foi um showcase cheio de novidades, onde tivemos a revelação de Assassin's Creed Codename Jade, um jogo mobile ambientado na China que estará disponível em 2023. Assassin's Creed Access será um jogo ambientado na Alemanha durante o século XVII por altura da queima das bruxas de Wurzburg por parte da Igreja Romana. Este jogo ainda não tem data prevista para o seu lançamento. Para mais informações sobre o Assassin's Creed Access, estejam atentos aqui ao canal, subscreve e ativa as notificações para poderes ver as informações sobre aquele pequeno teaser. E tivemos também a revelação do há muito desejado Assassin's Creed no Japão, que apenas conhecemos como Codename Red. Este parece que será o maior de todos os jogos apresentados, tendo sido descrito como um RPG de mundo aberto diferente de todos os Assassin's Creed feitos até agora. A única coisa que soubemos a partir do trailer é que será ambientado no país do Sol Nascente e parece que seremos uma Shinobi. O jogo está a ser desenvolvido pela Ubisoft Quebec e até ao momento ainda não tem data de lançamento. Se eu tivesse que adivinhar, o do Japão é lançado em 2024 e Exa em 2025. No meio das revelações também se falou vagamente do Assassin's Creed Infinity, que aparentemente será uma plataforma para interligar os jogadores entre todos os jogos da franquia e talvez reintroduzir o multiplayer ao título, e terá o seu início com o do Japão e Exa. E considerando que era um showcase do 15º aniversário da franquia, muitos gamers como eu esperavam um certo anúncio: o remake do primeiro Assassin's Creed. Infelizmente não foi anunciado. No entanto, a pessoa que leakou o Mirage logo após o Ubisoft Forward voltou a afirmar no Twitter que o remake irá acontecer. E tu, gostarias de ter o remake do primeiro jogo, de voltar a explorar a cidade de Jerusalém com o Altair? Mas agora vamos ao que interessa. O que sabemos sobre Assassin's Creed Mirage? Não existe ainda uma data disponível para o lançamento do jogo, mas sabemos que estará disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S. O jogo irá chegar ao PC através da Epic Game Store, Ubisoft Store e Luna durante o ano de 2023. O custo da versão base será de 50€, o que já antecipa o tamanho deste jogo e não deixa de ser uma boa surpresa. Como não é de admirar, iremos ter várias versões do jogo e se fizerem a pré-reserva terão acesso à missão secundária Quest of the 40 Thieves. À semelhança de Assassin's Creed Valhalla, poderão adquirir na Ubisoft Store a edição de colecionador que traz a edição deluxe do jogo, juntamente com uma figura de Basim com 32 cm, o broche que o assassino utiliza, o mapa de Bagdad, o mini artbook, um steelbook exclusivo cujo design será escolhido pelos fãs e um disco com músicas da banda sonora. Traz também conteúdo para download, que é uma skin para Basim, para o cavalo e para a águia, inspiradas em Prince of Persia, bem como o artbook e a banda sonora digital. Infelizmente, e como agora tem sido moda, o disco de jogo não está incluído, pelo que terão no interior um código para fazer o download na loja da plataforma que escolheram. Para os interessados, a loja da Ubisoft, de forma incompreensível, ainda não tem expedição para Portugal. No entanto, sugiro que andem atentos a lojas de gaming online por forma a tentarem saber se a edição de colecionador estará disponível para compra. O protagonista do jogo é Basim Ibn Ishaq, que surgiu no Assassin's Creed Valhalla e que é uma parte enorme do enredo. Mirage irá decorrer 20 anos antes dos acontecimentos com Eivor. Em Valhalla, Basim está inteiramente ciente que é uma reencarnação de um antigo ser Isu chamado Loki e a sua missão em reunir a sua família em Sivigard Odin está bem estabelecida. No entanto, e como nos foi apresentado, estamos perante um Basim mais jovem e que começa como um solitário que percorre as ruas da cidade e rouba para sobreviver. Neste início temos Basim com apenas 17 anos de idade e à medida que o jogo progride também o vemos envelhecer. Foi também confirmado que iremos ver Basim a evoluir os seus movimentos e ataques durante o jogo, para que ele possa então atingir o estatuto de mestre assassino. Uma das partes importantes para a evolução de Basim vai ser a criatura que vimos mesmo no final do trailer, e essa criatura é um Jinn e vai surgir sempre que matamos um alvo importante. Os Jinn, na religião pré-islâmica e muçulmana, são entidades que se encontram entre o mundo humano e o mundo sobrenatural que rege o destino de uma pessoa. E talvez seja assim que Basim descobre quem realmente é. Durante uma tentativa de fuga após um roubo, Basim quase é capturado, sendo salvo por uma oculta. Esta personagem, chamada Roshan, é interpretada pela atriz Shoreh Aghdashloo e serve como mentora e treinadora de Basim. Ela apercebe-se do seu potencial, onde em adição a ser um bom ladrão, também partilha os valores de liberdade que os ocultos protegem.
Durante o trailer, na sequência de treino, vemos Roshan e Bassem a usar o fato Levantine igual ao que Altair usa, embora com algumas influências árabes como o Shema ou lenço. Como já era esperado, o jogo vai se situar na cidade de Bagdade, capital do Iraque, e baseado no trailer há algumas informações bem interessantes. O trailer começa com um foco no mercado onde se nota uma enorme presença de pessoas. O mercado tudo leva a crer que é o Souk al-Sodja, que foi fundado no ano 750 d.C. e que então era conhecido como Souk al-Rahain e depois foi renomeado para Souk al-Atarin. Assim, considerando que Bassem nasceu no século IX, faz todo o sentido que seja este. O mercado situa-se atualmente na parte histórica da cidade, à beira do rio Tigre, e cruza com o Palácio Abbasid e com a Mesquita Khulafa. Durante a cena onde Bassem solta a águia, vemos apenas um dos 4 distritos que farão parte do mapa da cidade, e esse é o distrito de Kark, também conhecido como o distrito do Bazar. No canto vemos o Palácio Califal, que é o coração do Império e também da cidade. Bagdade era conhecida como a Cidade Redonda, porque era envolta por uma fortificação circular. É claramente possível distinguir a sua divisão em 4 distritos, e dentro desta parte da cidade será uma zona possivelmente mais cosmopolita. Fora da fortificação temos, digamos, uma cidade mais comum, também separada por zonas, uma dedicada à ciência, uma a comércio, uma dedicada à indústria e também uma dedicada a armamento, que é o subdistrito de Sharqiya. Vai ser muito interessante ver o design desta cidade e o cuidado que foi colocado. Durante o trailer vemos parte do treino de Bassem com Roshan, e este situa-se numa fortaleza em construção. Apesar de ser um tributo ao primeiro Assassin's Creed, não é Masyaf, onde a história de Altair decorre. Este local é na realidade Alamut, o local de nascimento dos assassinos, uma fortaleza situada nas montanhas no norte do Irão. Será a primeira vez num jogo da franquia que iremos ver a cidadela de Alamut. Portanto, poderemos dizer que em Assassin's Creed Mirage teremos uma espécie de início de viragem de ocultos para a Irmandade dos Assassinos, que acontece cerca de 100 anos depois. Basicamente, é o início do fim dos ocultos. Felizmente, apesar do trailer ser cinemático, já nos deu mostras de algumas coisas que podemos esperar no que toca ao gameplay do jogo, onde o foco volta a ser novamente a furtividade. Este título parece que vai buscar muita influência aos jogos mais antigos, onde não devemos ter assim uma barra de vida tão grande quanto isso, o que nos irá obrigar a ser mais metódicos do que em entradas recentes. E falando nisso, a ajuizar pela forma como Bassem elimina os seus primeiros inimigos, conseguimos perceber que teremos o Social Stealth de volta, e que este irá permitir a eliminação de vários inimigos de uma assentada, como temos por exemplo em Batman Arkham Knight. As chamadas Black Box Assassinations estão de volta, onde poderemos optar por cumprir determinados requisitos até eliminarmos o nosso principal alvo. A nível de transversabilidade, notamos a variedade de elementos que podemos usar para percorrer o mapa. Embora desde o Origins que praticamente tudo é trepável, vimos no exemplo da assassina Roshan que se agarra a algo pendurado que teremos assim elementos no mapa que nos poderão auxiliar a percorrê-lo. No trailer vimos um pouco do arsenal que Bassem terá ao seu dispor e, tal como confirmado pelos developers do jogo, teremos à disposição uma espada, um punhal, facas de arremesso, bombas de fumo, minas, um noisemaker para atrair inimigos, entre outros, dos quais poderemos fazer upgrades e até mudar os seus efeitos e comportamentos à medida que vamos progredindo. A águia volta a ser a nossa companheira e tem um nome curioso, Enkidu, baseado na antiga figura lendária da mitologia da Mesopotâmia. Ao contrário do que aconteceu em Valhalla, Enkidu será uma ferramenta de reconhecimento, como tivemos com Sennu em Origins e Icaros em Odyssey. Portanto, poderemos marcar os nossos inimigos com ela para que possamos estudar a forma mais eficaz para nos livrarmos deles. Ao analisarmos a máscara que Bassem retira da sua futura vítima, vemos que esta tem um aspecto diferente às que nos foram apresentadas, por exemplo, em Origins ou Odyssey. Isto acontece porque a civilização que veio anteriormente era a da Babilónia, daí as máscaras terem aquelas características. Assim, o jogo liga também a Ordem dos Anciãos à história do próprio local onde a ação decorre. Tal como acontecerá com os ocultos, também esta ordem vai começar a sofrer alterações e transformar-se numa nova organização. O símbolo, de acordo com os developers, foi feito por forma a servir de homenagem ao do primeiro jogo e ao analisarem o logotipo notam que há inscrições nele. Escondido no símbolo está a frase arábica para Hidden One e foi criada pelo artista caligráfico Atem Arafa, cuja participação em Assassin's Creed Mirage não se fica por aqui. O seu trabalho também estará visível na Skill Tree e em peças de caligrafia árabe na interface do utilizador.
A música do jogo está ao encargo do compositor Brandon Angelides, que também compôs a música que ouvimos no trailer. Segundo a diretora de narrativa Sarah Beaulieu, o compositor tem usado instrumentos autênticos e que são capazes de transpor uma atmosfera árabe para o jogo. E a ajuizar pelo que ouvimos até agora, a missão está a ser bem sucedida. E pronto, aqui ficou tudo o que sabemos sobre Assassin's Creed Mirage até agora. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, não te esqueças de lhe dar o belo do like, de comentar e de partilhar com os teus amigos. E se ainda não estás subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos em Bagdad. Creep out!